A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. E nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica, Betel Dominical. Esse canal é um canal dedicado ao conhecimento bíblico, a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A nossa lição dessa semana é a lição de número 5 do primeiro trimestre de 2024, lição que está na programação para ser apresentada no dia 4 de fevereiro. Sei que algumas igrejas estão um pouco atrasadas, inclusive aqui eu participo. A gente ainda está na lição 4, vai fazer a lição 4 agora. Mas uma lição muito importante, a lição que fala da importância da família para a sociedade. Nós estamos apresentando nesse trimestre a família como um projeto de Deus. Então nós vamos ver aqui a importância da igreja para a sociedade. Nós já vimos projeto estrutural da família, namoro, noivado e casamento, a Bíblia Sagrada como um manual para essa família e a vida conjugal espelhando um relacionamento entre Cristo e a igreja. Então nós vamos agora entender como esse relacionamento pode ser importante para a sociedade. Nós vamos ver alguns efeitos que trazem para a sociedade, alguns efeitos práticos que uma família saudável, e essa família saudável sendo parte de uma igreja, ou sendo a igreja que é representada por famílias, porque não existe igreja sem ter família, né? E aí, a partir do momento que essa família ela é alcançada, nós vemos testemunhos reais, nós vemos situações práticas de uma sociedade que vai bem quando essa família vai bem. Então a igreja precisa, e é por isso que essa lição foi escrita, porque a igreja precisa entender que não é possível uma igreja ir bem e forte com uma família dividida, com uma família que às vezes prioriza papéis, acha que certos papéis são mais importantes, uma família onde há disputas dentro dessa família, que não há comunhão dentro dessa família, não tem como uma igreja ir bem, não tem como a sociedade naturalmente também ir bem. Então, o nosso textuário está em Filipenses, capítulo 2, e o versículo 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então essa é uma realidade que a igreja está. A igreja está estabelecida no meio de uma geração corrupta e perversa. E nós precisamos agir de forma diferente dessa sociedade, dessa comunidade corrupta, dessa geração corrupta e perversa. A verdade aplicada nos diz que a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e uma sociedade equilibrada. O nosso texto de referência está em Gênesis capítulo 12 e um versículo de Gênesis 22 que fala a mesma coisa, parecido, né? Que fala parecido com o versículo 3 aqui de Gênesis 12. Nos diz assim o nosso texto de referência: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. No 22, que é no momento em que Abraão leva o filho Isaque para ser sacrificado em Moriá, e Deus fala que não precisa mais sacrificar, fala: agora eu vejo que você me ama de verdade, pois não poupou o filho seu, o seu único filho, que era o filho do qual Abraão amava. Ismael já nem morava mais com Abraão, já tinha ido morar no deserto com sua mãe Agar, e só tinha Abraão dentro de casa. Então era o único filho que ele tinha ali próximo, e Deus pede para sacrificá-lo. Quando Deus vê que Abraão não está com o coração de fato no seu filho, mas está em Deus, aí Deus diz para ele, dentre as coisas que Deus diz para ele, está aqui o versículo 18 que diz:
em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, em ti, primeiro, né, quando ele chama a Abrão, que ainda era Abrão, depois, quando vem a promessa de fato que o Isaac viria, que não era por Ismael, que viria a se cumprir o plano de Deus, o projeto de Deus. Aí, aqui já é o Abraão, e aí Deus fala, em tua semente. Então, ou seja, essa promessa dará continuidade a partir dessa semente aqui, que é o Isaac. Eu acho interessante a forma de Deus ver, porque quando Deus fala assim, farei de você uma grande nação para o Abrão, o Abrão nem filhos tem. Como que vai fazer desse homem que já tem 75 anos uma grande nação? Vale lembrar que as idades de 75 já era muito aqui. Depois do dilúvio, que a média de idade dos cidadãos da terra, elas caem drasticamente para 100 e poucos anos, alguns chegam a 200, mas antes do dilúvio é que era maior, que as pessoas casavam com 100 e tantos anos, 70 anos, era idade quase que de adolescente. Aqui não, já é uma idade considerável. Inclusive o seu sobrinho Ló, que era mais novo que ele, já tinha filhas. Então Abraão e Sara, e a Sarai, o Abrão e Sarai aqui nesse tempo, ainda não tinha filhos, mas Deus vê nele uma grande nação. Outra coisa interessante é que quando a sua nora, né, lá mais na frente no texto bíblico, que mostra a Rebeca tendo dores no parto, problemas, complicações no parto, e ela muito angustiada, Deus fala para ela que dentro dela havia duas nações. Enquanto nós vemos pessoa, nós vemos uma pessoa. Enquanto nós vemos uma pessoa. Enquanto nós vemos uma situação. Enquanto nós vemos um homem que nem filho tem. Deus já vê nação. Enquanto nós vemos um problema, Deus já vê a solução do problema lá na frente e já nos vê vitoriosos através do plano perfeito que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então, isso é uma coisa que nós precisamos aprender a olhar com os olhos de Deus. Em nenhum momento esse homem duvidou de pensar assim, que nação, que eu nem filho tenho, vou ficar quietinho aqui. Não, ele começa a olhar de acordo com a visão de Deus. Fé é isso, é sair da nossa dimensão e entrar na dimensão de Deus, acreditar no plano e no projeto de Deus. Se você olha para a sua família e vê problemas na sua família, você vê incapacidade da sua parte, você precisa aprender a olhar com o olhar de Deus para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, porque para Deus, Deus já vê essa família funcionando perfeitamente de acordo com a vontade dele. Agora é preciso estar insistindo, fazer o que Deus nos pede, porque Abraão fez o que Deus pediu. E aqui Deus já começa a mostrar para o Abraão, lá na frente, quando ele resolve sacrificar o filho dele, que quando de fato nós confiamos em Deus e entregamos ao Senhor, confiamos, Deus começa a agir de forma diferente. Deus dá continuidade nos processos que tem para realizar. Imagine se o Abraão, nesse momento, fala, depois de ter saído e de ter andado e vagado, e Deus já ter dado o filho, ele fala assim, não, meu filho não, isso aqui eu não dou, eu não negocio com Deus isso aqui. A promessa teria acabado ali. A promessa de ser bendita todas as nações, de ser bendita todas as famílias da terra. Outra coisa interessante aqui é que a promessa primeiro fala de famílias, depois fala de nações. E aí nós vamos ver na lição que a família bem estruturada, ela na verdade é todas as famílias sendo bem estruturadas, a nação, ou a maioria sendo bem estruturada, a nação vai ter muitos benefícios, vai ser uma nação equilibrada, uma nação forte. Então, a promessa se trata da mesma coisa, se a família vai bem, a nação vai bem. Então, mais uma coisa que enquanto nós estamos no texto de referência, nós sabemos que essa promessa de Abraão em
e na família, a partir da família de Abraão, da semente de Abraão, as outras famílias serão benditas, as nações serão benditas, eu fui aqui pensar, né? Porque, de fato, a promessa nos leva ao Cristo. É o Cristo que vem da família de Abraão. Deus escolhe Abraão para estabelecer uma nação através desse homem, Abraão e Sara. Deus estabelece uma nação. Esse povo, já na família do seu neto, vai para o Egito. E em um tempo que Deus tem todo o controle, Deus já havia falado para Abraão que eles seriam escravos por um tempo. E aí eles ficam ali, em um propósito, em um local que eles não podem sair, eles são obrigados a ficar. Enquanto isso, esse povo se expande. Eu fico pensando, aqueles 12 irmãos, depois que José morre, se eles resolvem cada um ir para um canto, para um lado, esse povo estaria esparramado. E Deus faz com que eles estejam juntos para saírem dali e ocupar uma terra que havia prometido a Abraão. Então, às vezes, durante o decorrer dessa trajetória, dessa promessa, nós vemos pessoas passando por dificuldades enquanto escravos, mas nós precisamos, às vezes, lembrar que a dificuldade que certas pessoas passam por um período de tempo, elas fazem parte de um propósito maior. Porque se esse povo sai antes, eles não seriam uma nação. E a partir do momento que eles se tornam uma nação e que Deus começa a estruturar essa nação para que em um tempo adequado o Cristo viesse. Porque a promessa aponta não para a importância de Abraão, mas aponta para o canal que Abraão é, para o meio em que Abraão e sua família é, para que a partir de então o Cristo viesse a nascer da linhagem dele, da linhagem de Abraão. Então é em Cristo que de fato nós nos tornamos benditos, nós nos tornamos aceitos. E aqui eu quero abrir um parêntese para essa questão do serão benditos todas as famílias, serão benditos todas as nações. E aí eu fui atrás, eu falei, deixa eu buscar aqui onde está a primeira vez que aparece a palavra o contrário, maldito. E aí nós voltamos lá na queda. O Gênesis 3,14, Deus diz uma sentença à serpente, porque a mulher diz que foi a serpente que disse para ela comer. Então Deus diz, então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste isto, maldito és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aí entra aqui um problema dessa questão. Primeiro nós temos aqui o maldito, és. É a primeira maldição que aparece aqui. Depois nós vamos dizer, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Mas logo na sequência da serpente receber essa sentença de maldição, aqui diz o seguinte, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui começa uma sina, uma saga de inimizade entre a semente da mulher e a serpente. E aí, às vezes a gente só olha para o Cristo vencendo a serpente, esse inimigo, né, da serpente, sendo o Cristo. Mas a serpente, ela é inimiga de todo ser humano. E por causa dessa inimizade com o ser humano, ela faz com que a maldição que chegou até ela faz com que os seres humanos venham fazer parte dessa maldição. O livro de Apocalipse nos diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, depois do lago de fogo, que é onde o inferno será lançado, foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para seres humanos. Mas o diabo, sabendo que a sentença dele é essa, ele entra e começa nesse processo de inimizade, a enganar pessoas para levar pessoas também com ele. Levar pessoas também com ele
para esse destino eterno do inferno e depois, posteriormente, o lago de fogo, um lugar de sofrimento eterno, um lugar de castigo eterno, por causa dessa inimizade. Então, toda maldição que o ser humano começa a experimentar, começa a viver, é fruto dessa queda. Tanto para o destino eterno, dessa inimizade de Satanás, tentando levar o homem a isso, e também dessa questão da terra sendo maldita por causa do pecado do homem. Mas, em compensação, nós temos a promessa feita a Abraão e ela se cumprindo no Cristo, lá no Calvário. E aí o profeta Isaías nos diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre nós agora está sobre o Cristo, lá no Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E esse castigo que estava sobre ele nos traz paz hoje. Isso já é parte dessa bendição, né, desse ser bendito através da semente de Abraão, da descendência de Abraão, através dessa sequência que vai acontecendo na história bíblica e ela é escrita para nos mostrar isso, Deus trabalhando em favor do ser humano, em favor da família, dessa família que ele estabelece lá no Éden. Amém? Vamos aos tópicos da lição. Mas antes de ir para os tópicos, eu queria fazer um pedido para você. Aí você pode pensar, o Davi vai pedir para que eu me inscreva no canal. Não vou pedir. Mas eu quero pedir suas orações. Inclusive porque uma das coisas que eu tenho tido dificuldade é sobre a questão do tempo. Muito corrido, muito trabalho e eu tenho tido dificuldade, inclusive, para gravar. Se eu estivesse gravando constantemente, todos os dias, eu te chamaria para se inscrever sim. Mas eu fiz a primeira lição, agora estou fazendo a quinta, por causa dos atendimentos na clínica psicológica que a gente está atuando aqui, por causa do trabalho ministerial mesmo. Tenho tido um pouco de dificuldade, mas eu estou aqui orando, Deus me ajuda, porque se for isso que o Senhor tem para mim, que eu consiga, né, vencer os desafios e voltar a gravar. Então, ore por mim, tá bom? Não se esqueça de orar pelo seu irmão aqui em Cristo, Davi Nascimento. O primeiro tópico da lição, ele fala da família traz bem-estar para a sociedade. E aí, nós temos aqui no primeiro subtópico, a sociedade é agraciada com uma família disciplinada. Como eu disse, a família, literalmente, ela é o núcleo da sociedade. Se a família vai bem, uma sociedade vai bem. Então, a sociedade é agraciada quando a família é disciplinada. Por que nós temos tantos problemas hoje? Nós temos muitos problemas sociais hoje porque as famílias têm sido omissas. E eu não falo só de tipo assim, você está na igreja, não é omissa, está tudo bem, está tudo certo. Não, tem muita gente que está indo na igreja, está na igreja todos os dias, mas a família dela vai mal. A família dela vai mal porque ela não se espelha no Cristo. E aí, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande disso, porque nós temos experimentados, inclusive, famílias cristãs, que às vezes está todo mundo crente, todo mundo participa de uma denominação, tem carteirinha de membro, é batizado, tem gente que faz parte de convenção, como ministros do Evangelho, mas a vida dela na igreja é uma e na sociedade é outra. Uma pessoa que não entende a sua responsabilidade enquanto cidadão de cumprir com suas obrigações, de honrar seus compromissos, né, faz com que uma sociedade vá mal. Existem pessoas que se comportam bem, por exemplo, na igreja, mas no ambiente de trabalho é uma pessoa terrível, não tem a humildade e não tem vontade de se parecer com Cristo, aquele Cristo que está disposto a caminhar uma segunda milha. Fala assim, não, mas a pessoa aqui está sendo muito desonesta comigo, no sentido de que está explorando. Né? Eu estou trabalhando mais do que era para eu trabalhar, meu patrão me cobra muito mais do que deveria cobrar, tem gente que é mais amigo do patrão e trabalha menos que eu. Né? Então, nós precisamos refletir o Cristo nos nossos ambientes enquanto participantes dessa sociedade. Uma família bem estruturada, que ela é bem ensinada na igreja, ela vai fazer com que no ambiente onde ela estiver, ela seja sal e luz. Seja sal e luz. Às vezes
não é nem questão, às vezes pode ser isso de você estar sofrendo por causa dessas coisas, mas muitas vezes você nem está sofrendo por causa de ser sendo perseguido por causa do evangelho, porque chega lá, você se mistura e você se torna mais um. Você não tem luz, a luz do Cristo brilhando em você. Você tem holofotes sobre você, holofotes que o mundo está dizendo, olha o tanto que esse cara é legal, né? O tanto que ele é legal, e você faz piadinha com um colega que sofre por causa, às vezes, de uma situação que ele se encontra de sofrimento. Vou pegar um exemplo aqui bem básico, né? Vou pegar um exemplo que às vezes é comum. Às vezes tem um colega que você olha no trabalho e aquele colega, apesar de estar no mesmo patamar que você profissionalmente, mas é um colega que lida com um quadro de homossexualidade, que é um quadro que nós vemos e tratamos como sendo pecado, como sendo algo que Deus rejeita a prática, né? Mas Deus ama aquela pessoa do mesmo tanto que nos ama. E às vezes você se reúne com um ou dois e fala lá o jeitinho mole. Às vezes a pessoa nem é, mas você fala lá o jeitinho, todo molinho, todo não sei o que, e começa piadinhas. E aí de fato você ganha seus amigos. Mas você está só com um holofote sobre aquele caso. Estou falando você, mas isso serve para mim. Às vezes está sendo só holofote sobre nós. Mas não é luz de fato, a luz do Cristo que deveria brilhar em nós. Então, muitas vezes a sociedade não consegue ir bem porque não consegue ver essa família disciplinada, essa família que é disciplinada a partir de preceitos bíblicos. E aí, vocês que já me acompanham há algum tempo sabem que eu não gosto de me ater só às lições ou muito à lição, né, porque a lição já tem um comentário tão bem estruturado. Então, se eu trabalho muito em cima da lição, seria melhor você pegar a lição e ler. Mas eu gosto de encontrar coisas que têm conexão com a lição, que pode nos ajudar. E me lembrei aqui de uns estudos que a gente tem feito, eu e minha esposa, sobre família. A gente entende que Deus tem para nós o trabalhar com famílias, e de fato que nós possamos abençoar famílias. Nós já lidamos com elas aqui na nossa igreja, com algumas. Nós lidamos com família no consultório clínico, minha esposa atende crianças, eu atendo adultos. Então normalmente quando uma família está em crise, ela fala com as crianças e os pais a partir das necessidades que ela percebe ali nas crianças. Eu trabalho diretamente com os pais, relacionamento do casal. Então, entendendo isso, nós começamos alguma série de estudos e um desses estudos nos chamou a atenção, que é o quanto o ser cheio do Espírito Santo e o quanto a palavra de Deus ela deve nos impactar para além do culto, para além do momento de culto. E uma dessas passagens está em Efésios capítulo 5. A gente lê muito Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo está falando sobre como ser conduzido em uma nova vida em Cristo, como que nós devemos nos comportar, como nós devemos nos portar, né? Sobre ira, sobre diversos tipos de pecados. E aí, no 17, ele diz o seguinte, né? Antes ele fala para a gente não andar como tolos, né? Mas sermos sábios. E aí no 17, e aí no 18 ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinhos, que é a porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Algumas dizem em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nessa nova vida em Cristo, isso aqui é muito comum a gente ler isso aqui, né, e falar sobre isso, ser cheios do Espírito Santo. E nós, pentecostais, damos muita ênfase mesmo a isso. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. É tema de congresso, é tema de lição de revista de escola dominical. E aí, ser cheio do Espírito, mas qual que é a consequência para quem está cheio do Espírito? Falai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre, por tudo, dando graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos até aqui, né? Mas existem mais consequências, porque aqui, às vezes nós até fazemos. Tem gente que está
cheio do Espírito, né? Então, não, estou cheio, estou falando em língua estranha e tal, tá com aquela história ali de que está cheio do Espírito. Mas não fala com o irmão de forma adequada. Não vive cantando louvores, não vive louvando ao Senhor de coração, né? E falando entre uns e outros, com salmos, hino e cântico espiritual. A conversa entre o irmão deve gerar em torno disso aqui, desse irmão. E aqui nós vemos um contexto de igreja muito forte. Só que na sequência, e o Paulo não mudou de assunto, entenda isso. A gente tem tópicos que foi colocado depois, posteriormente, né, por copistas, aí eles vão separando em tópico. O Paulo, quando escreve a carta, ele escreve do começo ao fim. Ele não põe aqui, que nem está aqui, moral doméstica, antes a vida nova em Cristo. Ele não põe tópico, ele vai escrevendo uma carta. Quem é das antigas aí que escreveu carta, sabe como é que era. Você ia escrevendo, terminava um tópico, começava outro tópico, mas nós percebemos que ainda se trata do mesmo tópico. Dessa parte aqui de cantar, de louvar, de não sei o quê. Mas na sequência nós vemos que quem é cheio do Espírito, também quem está cheio do Espírito, ele vai tomar esses cuidados aqui. 21. Sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres sejam ao seu marido como ao Senhor. Então, submissos. Sejam submissos uns aos outros. Quando a gente fala de ser cheios do Espírito, né, quando a gente entende isso, a gente vai lá em Gálatas sobre aquela passagem sobre frutos, obras da carne, fruto do Espírito, né? O fruto só é produzido por causa do Espírito. O fruto não é nosso, mas é produzido em nós. Então, aqui está cheio do Espírito também, ele nos traz a capacidade de vivenciar isso aqui, uma submissão mútua uns aos outros. E aí ele diz, a mulher seja submissa ao marido. Depois, o marido, né, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, aquele amor que é capaz de dar a vida pelo outro. Eu costumo dizer que qualquer mulher que sabe que aquele homem é capaz de dar a vida por ela está disposta a entrar nesse ambiente de submissão, de saber que Deus entregou uma missão para essa família e confiou como cabeça nesse processo o homem. E a mulher, a partir de então, começa a entender que esse cara, esse homem que está disposto a dar a vida por ela e por essa missão, ela vai submeter-se, desde que ele esteja alinhado a essa missão dada por Deus, dada por Cristo. A missão de ser luz, a missão de espelhar para a humanidade, de abençoar a humanidade nesse relacionamento em que o Espírito Santo conduz a vida de cada um, em que o Espírito Santo conduz esse lar dentro desse propósito de Deus. Na sequência, nós vamos encontrar a relação entre filhos e pais. Os pais corrigindo filhos de acordo com amor, com cuidado. Nós vamos ver os filhos cheios do Espírito Santo sendo obedientes a esses pais que também são cheios do Espírito Santo. E aí ele entra para a questão da vida cotidiana do trabalho, do trabalhador olhar para o seu patrão, para o seu superior e obedecê-lo a ele naquela função como se estivesse fazendo para o Cristo. Esse cara está sendo injusto? Faça de conta que você está fazendo para Deus. Às vezes você não entende o porquê, mas faça. Eu tenho experiências de ambientes que eu trabalhei que eu falava assim, cara, esse patrão meu, ele é muito desaforado. Né? Mas eu fui criado em um lar onde eu tinha que obedecer o meu pai. Eu obedecia, o couro comia, né, naquele tempo. E aí eu falei, cara, eu vou ter que me sujeitar, né? Vamos trabalhar. Ia com cuidados, tentando falar, como falar. E aí depois de um ano trabalhando junto, o dia que eu cheguei para pedir conta, ele me fez uma outra proposta para eu ser prestador de serviço, né, e não ter o vínculo trabalhista, que a gente era muito complicado a questão do vínculo, atrasava o pagamento e tal, todo mundo recebia atrasado, era uma confusão. E aí a partir de então mudou, o relacionamento mudou. E aí depois ele testemunhava para os outros, falou, sabe por que vocês não conseguem aqui, às vezes alguns benefícios, e vocês reclamam que o Davi tem benefícios aqui dentro? Porque o Davi sempre soube chegar e conversar na hora certa.
Às vezes ele chegava, via eu contrariado, com raiva aqui, e eu sabia que ele estava precisando de alguma coisa. Ele não falava, ele vinha até aqui a porta do escritório, eu via que ele tinha chegado aqui, mas ele voltava para trás. Então ele nunca chegou para falar comigo em um momento que eu estava com raiva. Então, a partir do momento em que nós nos relacionamos com os nossos chefes, com os nossos patrões, com sabedoria, essas pessoas são alcançadas pelo testemunho que nós damos, né? Enquanto funcionários, às vezes é um funcionário seu que precisa ver Cristo em você, né? Uma atitude parecida com a atitude do Cristo, e essa pessoa será alcançada pela sua atitude. Então, o cheio do Espírito, estar cheio do Espírito, nos leva a esse lugar, dessa missão, né? Em que a mulher entende o seu lugar. Inclusive, o autor até coloca uma coisa aqui, que Deus traz a mulher para que o homem aprenda a socializar. Tá, isso não deixa de ser, né, um motivo para que a mulher venha, mas o principal, Deus fala que far-lhe-ei uma adjuntora, e não uma coleguinha para que ele se socialize. Far-lhe-ei uma adjuntora. E a adjuntora aqui é alguém que vem para unir no mesmo propósito, para a mesma missão, mas fazendo funções diferentes. E aqui não é nem uma questão de importância. Não se trata de uma questão de importância. O homem vem primeiro e o apóstolo Paulo fala que ele é o cabeça. A missão foi entregue a ele ali. Mas um homem sozinho ele vai ter dificuldade de colocar essa missão adiante, para seguir adiante, porque ele precisa dessa adjuntora, aquela que está junto com ele, para realizar essa missão, para cumprir esse propósito. Então, eu e você, enquanto cheios do Espírito, nós precisamos mudar e agir como, de fato, cheios do Espírito no ambiente de culto, mas o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar e falando assim detalhadamente o que é ser cheio do Espírito, o homem dentro de casa. Aquele cara que está disposto a dar a vida pela mulher, pela sua família. Cara que é homem mesmo, que honra o seu papel de homem. A mulher que entende o seu papel de adjuntora e que vai respeitar e ouvir, tomar decisões junto com o marido, ser orientada por esse marido, esse homem que busca a direção de Deus para orientar essa mulher. E às vezes tem muitos momentos que a mulher tem mais facilidade de reconhecer algumas coisas e chamar esse marido e falar, meu bem, olha só isso aqui, apresenta para o marido, para que o marido também possa tomar boas decisões. É uma coisa funcionando em conjunto. Da mesma forma que a família expressa o projeto de Deus, no projeto de Deus trinitariano, nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo na mesma essência, fazendo parte do mesmo projeto, mas exercendo funções diferentes. E não há grau de importância ali, de qual serviço é mais importante. Existe a importância do projeto que está em andamento, que nesse caso aqui é a família. Então o Paulo, ele é muito característico, porque às vezes o cara é ignorante dentro de casa, é bruto, às vezes não está nem aí para ninguém, está pensando só em si e não está pensando no outro, não é capaz de dar a vida em favor da mulher, em favor dos filhos. E aí ele diz assim, não, é porque eu orei, né? E começa a usar de uma espiritualidade que faz com que ele esteja disposto a abrir mão, por exemplo, de dar a vida pela família. A mulher se veste de uma espiritualidade para que ela não cuide da casa dela. Não, eu estou agora só orando na casa dos outros. É importante ir visitar e orar, mas o Paulo detalha como deve ser o nosso comportamento em casa. Sabe por quê? Porque em casa é o lugar que nós passamos mais tempo. Na igreja, perto dos irmãos, na casa do irmão que você vai orar, é uma coisa. Outra coisa é você ser espiritual e crente, cheio do Espírito Santo, dentro de casa, cumprindo os seus papéis. E aí, em Colossenses, que Paulo escreve as duas cartas mais ou menos no mesmo período, capítulo 3, o Paulo vai falar também sobre os preceitos gerais de uma vida cristã. E aí ele fala sobre pecados, sobre compaixão, sobre bondade. E aí, no versículo 16, ele diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda sabedoria ensinai e admoestai uns aos outros,
aí em ações de graça, salmos, hinos, cânticos espirituais. Fala, mas lá era o Espírito. Aqui é a palavra. Paulo está falando de duas coisas. Quem inspirou a palavra? Quem inspirou a palavra? O Espírito. O Cristo viveu, né, aqui, direcionado por quem? Pelo Espírito. O ministério de Cristo, se é a palavra do Cristo, se é a palavra de Deus. O Cristo começou seu ministério com a confirmação do Espírito Santo. O Espírito de Deus desceu sobre ele. E ele faz todas as coisas movidas pelo Espírito. E ele deixa o Espírito para que nós também sejamos cheios. Então, quando a gente lê, inclusive, a palavra de Deus, essa palavra toda foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, ele está falando da mesma coisa. E aí, a partir do 18, ele começa: vós, mulheres, submetei aos maridos, como convém no Senhor. Né? Eu deixei claro lá anterior, em Efésios, que é uma submissão desde que esse marido esteja alinhado com o projeto de Deus, com a missão que Deus confiou a essa família. Você não vai entrando na conversa do marido em qualquer loucura dele, não. Desde que esteja submisso ao projeto de Deus. Desde que ele esteja dentro dessa missão dada por Deus. A missão de nos fazer embaixadores do reino. De fazer com que o amor dele seja expresso através dessa família. Um ambiente de paz, de segurança, de amor. Um ambiente que, apesar das dificuldades, a gente não vai querer resolver a coisa na força do braço, mas nós vamos buscar no Senhor, na oração, direção de Deus e força para trabalhar, força para resolver, para lutar as nossas batalhas, não como quem lida com batalhas do ambiente material, carne, sangue, mas lutando contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais e que influencia pessoas para ser instrumento nessa guerra contra nós. E às vezes nós estamos tentando lutar contra um filho, né, contra um irmão, sem lembrar, né, ou esquecendo de que a luta nossa é contra as potestades no ambiente espiritual que estão induzindo a essa pessoa que nós amamos, que nós queremos bem, ou que às vezes só lidamos com ela de tempos em tempos em um ambiente de trabalho, mas que existe uma ação espiritual ali, levando aquela pessoa a agir daquela forma, enganando aquela pessoa, agindo de forma cegamente. E aqui é a nossa missão de sermos instrumentos de Deus para alcançar essas pessoas. Então, desde que nós estejamos dentro dessa missão dada por Deus, aí a mulher submissa. O homem, da mesma forma, amai as vossas esposas e não a tratai com mau humor. Lá ele fala, amai igual Cristo amou a igreja, sendo capaz de dar a vida por ela. Aí, filhos, obedecer aos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Então, o pai, ele tem o dever de corrigir, mas não pode ser aquela correção que, porque eu sou pai, tem que ser do jeito que eu quero. Não, você tem a missão de instruir. Não sei como lidar com esse menino. Busque direção do Senhor. É para quem está cheio do Espírito Santo. O estar cheio do Espírito Santo tem que te dar sabedoria. O estar habitando em você a palavra ricamente vai dar sabedoria para você ensinar os seus filhos, sem que você precise irritar eles e nem deixar eles desanimados. O que eu recebo de gente já adulto, que você vai percebendo um tanto de crise de ansiedade, depressão, é tudo problema, boa parte, não é tudo não, me desculpa, é boa parte problemas com a família, com os pais, que não conversavam, pais que abandonaram, pais que eram muito ignorantes, e assim por aí vai, e assim segue. É claro que não quero culpar só esses pais, porque uma pessoa que foi cuidada por alguém doente vai também replicar isso nos filhos. Quando eu olho para os meus pais e vejo algumas coisas que eu falo assim, eles erraram aqui. São seres humanos, está sujeito a errar. Meu pai, homem de Deus, crente, de oração, leitura da Bíblia. E aí tinha muita coisa que eu olho e falo assim, eles erraram. Mas eu falo, como que eles aprenderam? Eles já vêm de pais também que tiveram criações erradas. E a gente, se não tomar cuidado, vai repetindo certas práticas. E essas práticas afetam essa igreja que precisa, a essa família que precisa espelhar
no mundo, refletir no mundo a imagem de Deus. As pessoas precisam olhar para a família e ver o projeto de Deus funcionando perfeitamente para que elas falem, eu preciso também fazer parte disso, eu quero que minha família esteja aqui nesse lugar. Logo adiante nós vamos ver novamente a questão do servo obedecer ao Senhor, não só quando está sendo vigiado por homens, mas com simplicidade de coração, no temor do Senhor. Eu não faço temendo homens, eu faço temendo a Deus, o Senhor. Antes de pensar que eu tenho um patrão aqui, eu tenho um Senhor no céu. E Ele está vendo tudo que eu estou fazendo. E é Ele que é capaz e que é fiel de me dar galardão por tudo que eu faço. Tem coisas que a gente planta na vida dos outros, enquanto funcionário, enquanto prestador de serviço. A gente está plantando aqui e a gente espera receber daqui, desse lugar. Mas Deus está preparando em outros lugares, com que essa semente dê fruto e abençoe e traga colheitas boas para nós posteriormente e também colheita para outros que estão vendo aquilo ali. No início do capítulo 4 ele fala aos senhores, ou seja, aquele que é patrão, dai a vossos servos o justo equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. A mesma história. Você está sendo Senhor sobre esse aqui, mas você tem um Senhor do qual prestará contas lá no céu. Então, a família, ela precisa entender esses seus papéis. Precisa entender isso aqui, porque Deus estabelece a família com um propósito de espalhar e espelhar. Quando ele fala frutificar e multiplicar e encher a terra. Encher a terra de quê? Do projeto que foi feito, a imagem e semelhança de Deus. O homem, ao expandir, ao encher a terra, ele deveria estar levando para a terra e para toda a criação a replicação da imagem e semelhança de Deus. Só que isso foi corrompido. E dentro desse projeto de família, um tem o dever de cuidar do outro. É através da família que nós aprendemos a olhar para o que seria o projeto de Deus, ao que é o projeto de Deus, de fato. É aqui que nós aprendemos o que é hierarquia, funções. Então, Deus estabelece o seu projeto sabendo disso e fazendo com que a família, entendendo isso, possa replicá-lo. Então, o próximo subtópico aí nós temos alguns aspectos que evidenciam a importância da família. E esses aspectos nós vamos ver famílias em que ela funciona perfeitamente, você vai ter um índice muito baixo daquela pessoa ir para a criminalidade, para as drogas, que a droga é um refúgio para pessoas que lidam com problemas das quais elas não conseguem resolver. Inclusive, boa parte disso começa em uma família desestruturada. E às vezes você fala assim, cara, mas o menino é filho do pastor tal. Tá, mas às vezes esse pastor só é pastor lá e não é pastor dentro de casa. Não preparou, não teve tempo suficiente para andar com seu filho. Às vezes dedicou mais tempo à igreja. E nós sabemos que primeiro devemos cuidar da nossa casa, para depois cuidar das coisas do Senhor. Então nós vemos desequilíbrio, sim, inclusive na vida de homens piedosos. Mas quando a família vai bem, nós temos esses baixos índices. A família estruturada prestam uma relevante ao governo. Porque se ela vai bem, se não tem vício, se não tem pessoas na sarjeta, a sociedade vai precisar gastar muito menos com isso. Então, nós vemos diversas pessoas, inclusive que estavam nas sarjetas, e quando alcançadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, elas saem desse ambiente. E nós vemos diversos testemunhos de pessoas que mudaram totalmente o rumo. Na minha própria família, os irmãos do meu pai, todos eram alcoólatras. Praticamente a maioria vieram desse ambiente e meu pai conseguiu sair através do Evangelho e mudar a trajetória da sua família, dos seus filhos, a próxima sequência. E aí depois conseguiu anunciar o Evangelho aos irmãos. Alguns conseguiram vir, outros não. Mas a partir de então, uma maldição que estava sobre aquela família foi quebrada. Vivendo em crise por não ter uma família. Nós vemos diversas pessoas vivendo isso, por não ter família. E às vezes aqui, nós até temos aqui o primeiro subtópico do tópico 2, falando sobre a questão de pessoas que têm casa, mas não têm um lar. Às vezes a pessoa até tem uma estrutura, tem dinheiro e tal, mas não tem família, não tem um lar. E aí tudo funciona de forma fora do controle, fora da normalidade. E
E nós vemos isso muito. Tem pessoas que se envolvem tanto, às vezes, em projetos religiosos, ou um projeto de uma empresa, cresce, aí daqui a pouco o cara fala assim, queria que você assumisse essa empresa. Fala, não, não quero. Não, eu fiz isso aqui para você. Fala, você nunca perguntou para mim se era isso que eu queria. Você fez isso por você, pelo seu egoísmo. Então nós vemos esse tipo de situações. Pessoas que têm uma casa, grandes casas, mas não têm um lar. Daqui a pouco chega o divórcio, daqui a pouco chega um filho lidando com problemas nas drogas, e aí os pais não conseguem resolver, não conseguem lidar com isso. Nós temos aqui a família que ajuda a vencer as crises na sociedade. A família, quando ela funciona perfeitamente, ela tem esse papel de ser eficiente em ajudar a vencer. Quando você tem uma família que funciona perfeitamente, um está disposto a ajudar o outro. Eu tiro por base aqui, na nossa casa, na nossa família, os nossos irmãos. Sempre que alguém precisou de alguma coisa, sempre que alguém está com dificuldade em alguma coisa. Na época a gente tinha muita dificuldade sobre a questão de estudar. Morávamos no interior, os irmãos tinham que ir estudar em cidades maiores. Então, os que estavam em condição melhor ajudavam, na medida do possível, aquele que estava longe, que estava fora, estudando fora. Né? A hora que a coisa apertava, minha mãe fazia a conexão, falava, olha, seu irmão está precisando, agora é hora da gente ajudar. Eu tive o tempo de precisar disso, eu sou o mais novo, então fui um dos últimos a precisar. Mas, em algum tempo, eles que foram primeiro, graças a Deus eu tinha condição de poder ajudá-los. Eu tinha um pouquinho, do pouco a gente tirava e ajudava. E aí não só financeiramente, às vezes o seu irmão, às vezes alguém da família está passando por uma crise emocional, por uma situação complexa que envolve sentimentos, e aí se ele tem uma família próxima e que entende o seu papel, é um pai que às vezes está em crise por estar desempregado, né? Se ele tem uma família que entende o seu papel, uma mulher que entende que seu papel é ser adjuntora, essa mulher vai abraçá-lo e falar, nós vamos vencer. Nós vamos começar um propósito de oração, buscar a direção de Deus. Então, a família ajuda a vencer crises, a começar das crises dentro de casa. E quando ela aprende a lidar com suas crises dentro de casa, ela começa a ajudar a resolver crises na igreja. Começa a ser farol para outra família que está em crise, começa a ajudar aquela outra família e daqui a pouco toda a sociedade é alcançada por esse projeto, por essa dinâmica. Subtópico 2.3. Quem vive com as pessoas que ama melhora a qualidade de vida. Nós sabemos que ambientes têm uma capacidade imensa de adoecer pessoas. Às vezes nós encontramos hoje muitas pessoas que chegam em um estado de esgotamento total e você vai descobrir um ambiente familiar que consome tudo todas as energias daquela pessoa. É um ambiente de trabalho, um ambiente difícil. Tem gente que fala assim, só de pensar, eu tenho que ir para o trabalho, já começa a passar mal, já começa a sentir mal. Tem gente que ao ir para casa, né, imagine aí a sua situação, quando você vai para casa, o que você pensa? Que bom, estou indo para minha casa. Ou você pensa, meu Deus, vai eu de novo chegar em casa. Meu marido, hoje numa dinâmica em que as mulheres trabalham, você pensa assim, minha casa vai estar tudo bagunçada. Chega lá, ninguém, os meninos estão em casa, não fez nada. O marido já chegou mais cedo e provavelmente não arrumou nada, não ajudou em nada, não contribuiu em nada. Porque uma coisa é, num ambiente onde mulher e homem trabalham fora, a casa deve estar ao cuidado de todos. Né? Os filhos, se os filhos estão em casa, fazem, a mulher chega, contribui, o homem contribui. No ambiente, hoje nós temos essa realidade, isso aqui é uma realidade, né? Colocar ideais não, porque o homem... Não, existem realidades hoje em que o homem está em casa, o cara está desempregado, fica 6 meses desempregado, e a mulher está trabalhando fora. E aí na cabeça de alguns, né, assim, não, o homem é a autoridade do lar. A autoridade, onde que a autoridade você está exercendo nesse lar? Você não cuida dessa mulher, você não é capaz de lavar uma louça, você não é capaz de limpar uma casa, botar a roupa na máquina, nem lavar, é só selecionar e botar na máquina e depois tirar da máquina. Você não tem essa capacidade, alguns homens não têm essa capacidade. E aí o cara está lá no sofá,
assistindo televisão, na internet, vendo Kawaii, TikTok, e a mulher está na rua trabalhando porque ela ainda não perdeu o serviço, né? Vamos colocar uma situação de crise que nós vivemos hoje, e a mulher chega em casa, tem que lavar vasilha, cuidar da casa. Imagine como que essa mulher está voltando para casa, né? Essa casa, esse lar, esse lugar é um lugar que traz qualidade de vida para essa pessoa? Muito difícil, muito difícil. Essa mulher daqui a pouco ela vai entrar em uma crise tremenda, né? Tanto emocional quanto física. O esgotamento físico vai tomar conta dessa pessoa. Da mesma forma, às vezes o homem trabalha muito e chega em casa, a mulher já traz todos os problemas do dia, já vem com relatório de todos os problemas. O cara teve que resolver todos os problemas lá de fora, né? E aí chega em casa, tá a lista de problemas, porque o menino não fez tarefa. Você está na mesma missão que ele. Você está dentro dessa missão de criar esses filhos. Então, se o homem chegou do trabalho, espere descansar. Você tentou 1, 2, 3 vezes, fala, olha meu bem, o fulaninho aqui, o Enzo está com dificuldade de fazer a tarefa, não estou conseguindo, tenta, conversa com ele, depois de algum tempo que ele já descansou. E aí, porque às vezes seu filho está com dificuldades mesmo, que faz parte de diversas dificuldades que crianças têm enfrentado, e de repente vocês vão ter que procurar essa ajuda externa para poder ajudar os seus filhos, né? Então, as pessoas que convivem em um ambiente saudável, né, de fato vai ter uma melhor qualidade de vida. Mas a pergunta que eu faço é, como que é quando você está voltando para casa? Sua casa é um ambiente saudável? O que está acontecendo? E aí, se você percebe, minha casa não é um ambiente saudável, eu gosto mais, a igreja é bom, estou aqui, estou firme, e às vezes só não está um ambiente saudável porque você ainda não convidou a Cristo para fazer parte da direção do seu lar. Que às vezes você fala assim, não, eu quero a partir de hoje é assim, pá, mão na mesa, eu não aceito e tal. Primeira coisa, irmão, é oração. Você não convence ninguém na força do próprio braço, nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E às vezes o que a outra pessoa precisa é ver Cristo operando através da sua vida. E aí chega um ponto de que Deus vai providenciar o momento de vocês conversarem e chegar num consenso do qual essa família possa funcionar perfeitamente, de acordo com a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E por último, o tópico, a família cuida da saúde dos seus membros. A família ela tem essa missão, precisa ter essa missão de cuidar. E aí nós temos aqui saúde física, mental e espiritual. Nós vemos às vezes famílias que cuidam até do físico, mas não se preocupam tanto com a saúde mental. E nós temos hoje diversos problemas surgindo, diversos problemas que não eram tão detectáveis, né? E aí o autor traz um deles aqui, que é o transtorno do espectro autista, de crianças que vão enfrentar problemas de socialização. Aí você pensa assim, esse problema é novo? Não é novo, ele é antigo. Inclusive várias famílias, e na minha, nós temos uma família de 6 irmãos, e nós percebemos alguns que têm características de transtorno autista. Características sérias, né, até. Só que, pensa, hoje é só uma mãe para lidar com o filho, uma criança, e essa criança toma muito tempo. Na época, os nossos pais trabalhavam tanto, e aí esse filho acabava que tinha ali 2, 3 irmãozinhos já da idade dele que ia ajudando. Falei, não, fulaninho não interage, ele fica no cantinho dele. Mas como é irmão, é família, ele aprende a conviver, daqui a pouco ele está aqui brincando, daqui a pouco a coisa está fluindo, daqui a pouco está acontecendo. Ele vai para a escola, ele não quer ficar na sala no primeiro dia, aí o irmão dele está na mesma escola. Não, seu irmãozinho está indo para a escola, você vai também. Então assim, antes a gente não tinha também essa facilidade de diagnóstico. Hoje você percebe, vai atrás, corre atrás de diagnóstico e vê o que precisa ser feito, acompanhamento e tal. Mas, de fato, é uma realidade hoje que precisa ser olhado com atenção. A gente precisa ter uma preocupação com a saúde mental dos familiares e não só dos menorzinhos que está vindo. Existem famílias em que o pai e a mãe estão adoecendo por causa da carga excessiva de trabalho.
por causa do ambiente adoecedor que pode ser esse lar, que pode ser essa casa, essa família, ou o ambiente de trabalho, a rotina do dia a dia, está adoecendo algumas pessoas, às vezes até o próprio ambiente institucional, igreja, tem adoecido pessoas, mas a família, que é quem está perto todos os dias, precisa ter a consciência de acompanhar e cuidar. Na saúde física, nós vemos pessoas que, quando alguém adoece, vai atrás, mas nós precisamos também ter cuidado e o critério de cuidar dessas pessoas antes delas adoecerem, vendo hábitos que podem adoecê-las fisicamente, vendo hábitos que podem levar a uma crise de saúde física ou de saúde mental, e nós ajudar a cuidar dessa pessoa fazendo um cuidado preventivo. A família tem a função de ser uma rede de apoio. Inclusive, por exemplo, às vezes eu não tenho problema aqui com ninguém na minha casa com uma criança, por exemplo, com transtorno de espectro autista. Mas às vezes na minha família pode ter alguém, na sua família pode ter alguém que tem um filho que tem o espectro autista, e aí você pode ser uma rede de apoio, inclusive, para aproximar dessa criança, entender como que funciona, para que um dia que essa mãe precisar ir numa entrevista de emprego, essa criança ter alguém para ficar, a casa da tia, a casa do tio, né? Ter parentes que possa apoiar, que faz parte dessa família de uma forma mais ampla, mas essa família sabe acolher, sabe apoiar essa mãe, esse pai. Existem hoje muitos casamentos se perdendo por causa dos pais não conseguirem lidar com as dificuldades dos filhos. Então é uma realidade muito séria. A família precisa ter essa consciência. Porque como que eu vou ter consciência de cuidar de alguém, de uma criança que está passando por essas dificuldades, de uma família que passa por essas dificuldades? Enquanto família, eu não tenho esse olhar para essa pessoa que está sofrendo. E aí depois eu quero receber pessoas do espectro autista, pessoas com TDAH, pessoas que estão em crises já enquanto adulto, em crise de ansiedades, afundada na depressão, mas eu não tenho me aplicado a cuidar das que estão no meu ambiente ali de família. Às vezes um filho, ou um primo, um irmão, né, que já é casado, ou um sobrinho. Eu não tenho a capacidade de cuidar desse outro, de me envolver com esse outro, de me preocupar com esse, mas eu quero que a igreja tenha um projeto para acompanhar crianças que estão, né, crianças hiperativas, crianças com TDAH. Mas quando chega o sobrinho lá na minha casa, o sobrinho meu, filho do meu irmão, filho da minha irmã, eu não tenho paciência para cuidar dessa criança, né? Então, nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo e lembrar que ser cheios do Espírito Santo envolve também esse cuidado dentro de casa, as pessoas que nos cercam no dia a dia. E a partir do momento em que nós somos participantes desse projeto família, de acordo com a perspectiva de Deus, as outras famílias são impactadas. A sociedade é impactada, a nação é impactada com isso. Então nós somos uma rede de apoio para a saúde física, mental e espiritual. Às vezes tem pessoas que de todos esses processos levam a uma escravização espiritual, a um processo espiritual onde essa pessoa se sente rejeitada, né, desamparada, e nós precisamos dizer para ela: Deus se importa com você, Deus quer cuidar de você. E a hora que a pessoa pensa, mas como? Através de mim, através da minha vida, através da minha casa, nós vamos demonstrar o amor de Deus por você. Nós vamos demonstrar o cuidado de Deus para com você. Então essa é a nossa missão, de amparar essas pessoas fisicamente, amparar essas pessoas na sua saúde mental e espiritual, orando, intercedendo. E eu costumo dizer que você só ora por alguém, né? Você deve orar por alguém, mas deve orar na consciência de que você precisa ser também a resposta de Deus para aquela pessoa. Você ora e fala: Deus, olha o problema do fulano. Deus já sabe o problema dele. Deus sabe. A oração é para que nós também, entendendo o lugar que o irmão está de sofrimento, e Deus já conhece, Deus está nos levantando para que nós possamos ser parte do processo de resposta
de Deus para com essa pessoa, para com essa família. Então, a família é um importante referencial para a sociedade. A família exerce um papel importante para essa sociedade que precisa ser alcançada por Deus. E ela será alcançada através do testemunho que você, a sua família, a minha família, está dando à sociedade. Só para fechar aqui, um tempo em que meu pai estava doente, o quanto a família é importante. Só para fechar, a importância de uma família unida. Eu estava aqui preparando essa lição e lembrando do tempo que meu pai estava nos dias finais dele. Ele faleceu vítima de um câncer que começou na próstata e quando a gente descobriu já tinha avançado para a coluna e tal. E aí ele teve um tempo, desses 6 filhos aí, ele ficou um tempo aqui internado em Goiânia. E na época só morava eu aqui em Goiânia. Hoje nós moramos 4 irmãos aqui em Goiânia. 4. Mas na época uma morava em Barreiras, a que está aqui. O outro morava em Minas, né, em Uberaba. Tinha um que estava no interior, em Minasul, que é onde eu cresci. E aí, assim, distância de outros em Minasul, né? Mas esses hoje estão aqui. Desses que eu falei, um de Minasul, ou de Barreiras, o que estava em Uberaba, vieram para cá. Inclusive, minha mãe mudou para cá. Na época, ela não morava aqui em Goiânia. E aí, meu pai precisou ficar internado por diversas vezes. Às vezes ficava 30 dias, 40 dias internado, vinha para casa, ficava uma semana já na fase terminal, né? E a gente levava porque ali ele tinha um conforto maior, um cuidado melhor, né, da atenção dos últimos dias dele. E a gente tinha esperança de que orava para que Deus curasse, né, mas sabendo que ele poderia partir, né? Inclusive isso era muito mais claro para nós, mas nesse tempo eu morava aqui, e não podia estar durante o dia com ele, então eu ficava à noite. E o médico, como ele já tinha mais de 70, o médico autorizou que ficasse 2 acompanhantes. Então minha mãe ficava durante o dia, eu durante a noite. E aí os irmãos, os meus irmãos, os filhos, todos eles, todos, trabalhavam em outro local. Teve irmão que pediu licença, pediu férias de 15 dias, outro tinha banco de horas e colocava esses bancos de horas e conseguia mais 15, então veio e ficou uma semana, o outro ficava 20 dias, o outro ficava, todos vieram. Então saía um, o outro já estava com as férias ou com a licença programada já para chegar e já começaram a ficar no outro dia. Então esses ficavam 24 horas ali. E aí eu e minha mãe ia alternando, fazendo companhia para esses. Né? E eu sou muito grato a Deus por isso, por essa oportunidade da família se demonstrar unida e cuidar daquele que eu vi no meu pai, alguém que tinha a capacidade de dar a vida dele em favor da sua família. Alguém que viajava para fazer compras, né, ele mexia com confecção por um tempo, e às vezes ele deixava de comer em um restaurante melhor para que sobrasse dinheiro para sua família. Então esse testemunho me impacta. Então tudo que você planta na vida de um filho, isso é levado de bom ou de ruim para as próximas gerações. Então que Deus possa nos ajudar a lançar boas sementes e todas essas boas sementes gerará fruto tanto na sua família como na família de outros. Deus quer levantar a sua família como um farol, como um luzeiro que será referência para toda uma vizinhança, para todo um bairro e para a sua cidade. Tá bem? Um forte abraço. E fique na paz. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo dia a dia nessa missão de ser espelho, de espelhar o projeto de Deus ao mundo, de mostrar ao mundo Deus através da nossa família. Um forte abraço.